De Deus, paz seja convosco. Primeira vez que prego aqui na igreja do pastor Marcão, me sinto muito honrado. Obrigado pelo convite, pastor. Que igreja bonita, né, irmão? Ó, olha para o seu lado aí, irmão. Veja quanta gente bonita aí tem do seu lado. Olha que benção. E os irmãos dando risada, irmão. Pergunta para ele: por que você está dando risada? Eu sou bonito. Aleluia. Quem hoje veio disponível para engrandecer e louvar o nome santo de Jesus? Diga amém. Glória a Deus. Manda um abraço também da minha esposa que me liberou hoje, irmão. Está lá com meu filho. Como meu filho é muito agitado, e uma vez a gente foi na igreja, ele foi expulso da escolinha. Ele chama melhor deixar ele em casa, né, irmão? Ó, o pessoal fala que filho de pastor é complicado. Eu não dei nem nome da Bíblia. Falei, vamos chamar de Lourenço, que se chamar de Moisés complica, né? Chamamos de Lourenço, mas não deu muito certo. Então ainda ele é um pouco pentelho. Vamos então à palavra do Senhor Jesus, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 21. Enquanto você vai abrindo a sua Bíblia, vai rendendo glórias aí, louvor ao nome do Senhor Jesus. Amém? Aleluias. Glória a Deus. João, capítulo 21, nós vamos ler do versículo 1 em diante. Amém? Todo mundo achou? Glória a Deus. Diz o seguinte a palavra do Senhor Jesus: Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. E manifestou-se assim, e estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e outros 2 dos seus discípulos. E disse-lhes Simão Pedro: Eu vou pescar. E disseram-lhes eles: Também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhes Jesus: Filhos, tendes alguma coisa a comer? E responderam-lhe: Não. E ele lhes disse: Lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não podiam tirar, pela multidão dos peixes. Então, aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É, de fato, o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque ele estava nu. Lançou-se ao mar, e outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Logo que saltaram em terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima, e pão. E disse-lhes Jesus: Trazei dos peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu, puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. Sendo tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus: Vinde, jantai. Nenhum dos discípulos ousava perguntar: Quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus, tomou o pão, deu-lhe, semelhantemente também fez com o peixe, e já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ser ressuscitado dos mortos. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Apacenta os meus cordeiros. Amém, irmão? Glória a Deus. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, meu Pai, por esse momento. Obrigado, Pai, por essa reunião logo pela manhã. Como é bom, meu Pai, acordarmos de manhã já na Tua presença, meu Pai. Que o Senhor nos abençoe. O Senhor deu uma palavra poderosa, meu Pai, apesar das minhas falhas, dos meus erros. Que o Senhor, na sua infinita misericórdia, meu Pai, alcance com graça e poder os Teus filhos essa manhã. Em nome de Jesus. Amém e amém. Toma o seu assento. Irmãos, Pedro, na minha percepção,
foi um dos apóstolos que mais se parece conosco, que mais se parece com a igreja de Cristo. Existem outros apóstolos, mas parece que Pedro é um cara que a gente consegue se conectar com ele. A gente vê Pedro e nós às vezes nos colocamos em uma situação que Pedro estava. Nós às vezes nos vemos como Pedro. Um exemplo disso é a instabilidade que Pedro tinha como apóstolo. Ora ele estava todo cheio de fé, ora ele estava tomando um puxão de orelha de Jesus. Sim ou não, irmãos? É verdade ou não é? Pedro, quando ele começa a ter o seu ministério, é interessante que ele começa diante de um fracasso. Pedro, como um bom pescador, tinha um empreendimento, ele tinha barcos ali, tinha o seu irmão que estava ali com ele também, e tinha outros sócios, e ele estava pescando numa manhã, pescou a noite toda, passou a noite pescando, de repente chega Jesus, você conhece a história? Jesus aparece, Pedro frustrado, já estava lavando a rede, Jesus chega. E Jesus, irmão, não pergunta nada. Olha só que interessante. Jesus não chega para Pedro e fala, posso subir aí? Jesus não chega e fala, com licença, eu estou subindo no seu barco. Jesus simplesmente chega, não pergunta nada, sobe no barco e fala para Pedro, vamos adiante, lança de novo essa rede. Imagine você, irmão, no lugar de Pedro. Imagine você trabalhando o dia todo, vamos pegar uma realidade atual, Uber. Imagine você que trabalha de Uber, fica o dia inteiro lá no aplicativo, uma corrida não saiu, ficou lá, parado. Às vezes você trabalha com algum negócio, tem um empreendimento, tem um mercadinho, tem uma vendinha, não entrou uma alma lá, o dia todo. De repente chega um cara estranho lá, entra no seu estabelecimento. Você está triste, você está chateado, fala, poxa, eu estou acostumado a vender bem, estou acostumado a fazer um montante diário, hoje eu fiz 0, o que está acontecendo? De repente, chega um cara, você nunca viu, estranho, fala para você, com licença, vou ficar no caixa aqui. Qual seria a sua reação, irmão? Se você tivesse um pequeno mercadinho, não vendeu nada, 6 horas da tarde, você fecha às 6h10, quem já trabalhou em mercado aqui? Levanta a mão. A irmã trabalhou, eu já trabalhei. Irmão, o ódio no coração que dá, quando você está lá para fechar o supermercado, 6h30 é o horário de fechar, você cata, eu lembro até hoje, irmão, ai meu Deus, eu tive que orar muito a Deus, e graças a Deus que eu me converti, senão eu ia ser um cara amargurado. Principalmente com os irmãos mais de idade, porque a hora que eu estava fechando o mercado era 6h30, vou para casa, tararara. Daqui a pouco, irmão, seu Antônio passa, e ele não passa assim de pé, não, ele passa, e você está fechando, ele, opa, você falou, mas está fechando, não, é rapidinho, eu vou pegar só um leitinho ali e já saio, irmão. Ele sai com 2 carrinhos imensos do supermercado. Ai, que raiva! Aí eu falava, não. E aí, e a moça lá do saque falando, atenção, senhores clientes. Só tinha ele no supermercado. Atenção, senhores clientes. Dentro de 5 minutos estamos fechando. 5, 10, 15, 20 minutos, está o seu Antônio andando para todas as prateleiras, lendo nos rótulos, comparando o preço, tirando a calculadorinha do bolso. Ah, irmão, 7 horas, 7h30 eu ia embora. Ai, que raiva. Agora imagine você sendo dono do estabelecimento, às vezes tendo que pagar hora extra para o funcionário. Chega um estranho, você vai fechar 6 horas, 10:05, chega um estranho para você e fala, peraí, não fecha não, dá licença. Empurra você, entra no caixa, vamos começar a vender? Qual seria a sua reação, irmão? Às vezes a gente olha, vê a história de Pedro, a gente fala, nossa, mas como Pedro era ruim, como Pedro era um homem sem fé, mas como seria a sua reação? Imagine você de Uber, passou o dia todo ali, não veio uma corrida, você fala, agora eu vou para casa, entra um estranho no seu carro, viu? Vá para o banco de trás lá, deixa que eu dirijo. O que você ia fazer? Você ia entregar a chave e falar, vai? Você ia falar, o que é isso, cara? O máximo que você ia fazer, né? O mínimo que você ia fazer, catar o telefone, ô polícia, tem um louco aqui,
Irmão, imagine, Pedro estava lavando a rede. Chega Jesus, não pede nada, não pergunta, com licença, deixa eu entrar. Jesus entra e diz, lança de novo a rede. Pedro fala, eu pesquei a noite inteira, meu filho, você sabe como é que é pesca, de noite é mais fácil de pegar o peixe, estamos de manhã, o sol está estourando, os peixes estão lá embaixo, não está mais na superfície, se eu for jogar essa sarrafa não vai vir nada. Pedrão, vamos, só vai, meu filho, só vai. Eu falei, tá bom, segundo a sua palavra eu vou fazer. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa a você, quem aqui já passou por fracasso ou decepção na vida? Levante a mão. Bastante gente, né? Quem não passou ainda, depois a gente conversa no final do culto. Eu estou com uns problemas que eu vou passar para você resolver, amém? Irmão, é interessante que todos nós passamos por situações difíceis, decepções, tristezas. Às vezes você tinha planos, projetos fracassaram. É interessante isso. E é interessante e que a maioria de nós que hoje está aqui, um dia viu o fracasso cara a cara. E sabe o que aconteceu? Jesus chegou na sua vida, sem te pedir permissão. Jesus chegou para você sem falar assim, querido, deixa eu entrar. Não, Jesus já chegou te abraçando. Sabe por quê? Porque Jesus não queria ouvir as suas desculpas. Jesus não queria ouvir aquilo que você tinha para falar. Porque Ele é o reino manifesto em sua vida. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa a você e grave essa frase. Aonde há uma decepção, aonde há um fracasso, há o manifestar do reino de Deus sobre a sua vida, aleluias. É assim, meu irmão, no fracasso, Jesus chega sem pedir permissão, sem nada, Ele te abraça, porque Ele te escolheu. Diz a Bíblia, quando ainda éramos mortos em nossos delitos e pecados, Cristo te escolheu, aleluia. E grave isso em sua vida, não deixe que as intempéries da vida tentem apagar isso daí de você. Ele te escolheu. Ponto final. Pedro, ao momento que vê tudo aquilo acontecendo, ele joga a rede e fica abarrotada. Ele na hora se desespera. Ele se ajoelha, se prostra e diz, tu és um profeta, me perdoe. Eu sou um cara pecador, eu não mereço estar na sua presença. Jesus diz, não temas, de agora em diante. Jesus nos falou assim, por algum tempo, uns 10 anos, uns 20 anos. O que Jesus disse? De agora em diante, serás pescador de homens. E olha que interessante, irmão, curiosidade, a título de curiosidade. Quando a Bíblia diz, e disse Jesus, essa palavra, esse verbo disse, em grego está num tempo chamado de auristo. O que é esse tempo? É um tempo que ele é atemporal. Olha que mistério. Nós não temos isso no português, mas é como se tivesse um verbo no pretérito, no presente, no infinitivo e no futuro, ao mesmo tempo. Então o que isso remete para nós nos dias de hoje? É que a palavra do Senhor, ela é viva para o ontem, para o hoje e eternamente. O ministério que Deus entregou a você, meu irmão, a glória de Deus que a manifesta na sua vida, ela é válida antes de você se converter, ela é válida no presente da sua vida e ela perdura por toda a eternidade. Então eu quero que você repita agora comigo, o reino de Deus é um reino imparável. E agora você vai dizer o seguinte, as minhas decepções. Não, fale um pouco mais forte. As minhas decepções podem me parar, mas não param o reino de Deus. Você vai entender essa frase, irmão. Pedro então começa o seu ministério. Ele começa. E sempre quando a gente começa o ministério nosso, a obra, a vida com Deus, a gente está empolgado. A gente chega, abraça o pastor, vai lá, pastor Marcão, conte comigo, o que o senhor precisa? Se o pastor Marcão falar, vamos fazer agora um culto de... Qual que é um dia que não tem culto aqui, pastor? Todo dia. Segunda, pastor Marcão chega. Rapaz, queria fazer alguma coisa de segunda. Você está aí, né? No olho, agora, se converteu agora. Pastor Marcão, conte comigo. Mas rapaz, não vai pesar para você? Não, imagina, Jesus me salvou, eu estou à disposição do reino. Eu venho sozinho aqui, abro a igreja, faço tudo. A gente como pastor fica feliz.
Ah, não, está empolgado? Vamos, então vamos embora fazer. Vai, deixa Deus te usar. Irmão, todo o homem, toda a mulher que Deus alcança, você tem uma empolgação muito boa, você tem algo contagiante, todo mundo olha e fica feliz que você está empolgado, quer fazer, vem no culto, o primeiro louvor você já está chorando, a primeira pregação, às vezes, vem uma pessoa pregar, você fala, nossa, uma pregação está meio maçante, tá ruim, não está indo, e você está lá, adorando a Deus, mas parece que vai passando o tempo, você vai perdendo um pouco esse gás. Você já parou para pensar isso aí, irmão? Tem uns irmãos que vai passando 5, 2, 10 anos, 20 anos, aquela empolgação de antes parece que fica meio difícil. A gente fica mais exigente. Toca um louvor, ó, nossa, errou o dó ali, ó. Ah, não. Vem um pregador pregar, ah, não gostei da voz. Imagina, irmão. Vem eu pregar com essa voz de Anderson Silva, né? Às vezes você está acostumado a ver aqueles pregador. A paz do Senhor. Né? Aquelas vozeronas. Aí chega eu. Essa voz aqui. Paz do Senhor. É difícil, né? E às vezes você fala, não tem nem voz de pregador, deixa eu ir embora. Não, a gente vai ficando exigente, você vai ficando frio. Sabe por quê? Porque a vida bate muito. A vida bate muito em mim, bate muito em você. As situações que a gente não tem controle vão minando as nossas forças pouco a pouco. Foi assim com Pedro. Pedro se converte naquela empolgação, larga tudo, deixa os barcos, deixa a empresa, ele vai pescar homens, como Jesus disse. Só que certa feita, o ministério andando, a coisa acontecendo, fluindo. Jesus fala, gente, ó, vou subir orar um pouquinho. Só que eu preciso passar para outra margem do rio Tiberíades. Vão um pouquinho vocês, vão na frente, pega o barquinho, eu alcanço vocês no meio do caminho. Irmão, você já sabe a história. Todo mundo entra no barquinho, estão andando, de repente olha para trás, já não dá para ver terra, olha para frente, já não dá para ver também que está chegando, no meio ali do rio, daquele imenso rio chamado Mar da Galileia, começa uma tempestade. Começa e onda para lá e onda para cá, aquele desespero. Pedro estava lá também no desespero. De repente, um homem vem andando sobre a tempestade, nas águas. Oh, aleluia, você conhece essa história, irmão? E ele vem devagar, pleno, andando sobre as águas. E a hora que você vê esse texto, eu imagino que você também deve ser que nem eu. Ah, se eu tivesse ali no barco, eu ia dar um glória, eu ia me arrepiar. Mas, irmão, a verdade é que se a gente vê um negócio desse, a gente também entraria em desespero, que nem os discípulos. Porque na hora que olhou, eles não falaram, é provisão divina. O que eles falaram? Fantasma, corre, mas não dava para correr. Estava no barco, começou um bater no outro, meu Deus, o que é isso, o que é isso? Adivinha quem foi o ousado no meio dos 12? Chuta, quem foi? Oh, os irmãos estão lendo a Bíblia, hein? Pedro. Se tu és o mestre mesmo, se tu és o Cristo, permita que eu vá andando até você. Jesus pode vir. Irmão, imagine os outros olhando. Ah, eu não acredito que ele vai fazer isso. Pedro põe um pé, põe outro pé, sai andando, aleluia. O povo começa a olhar para ele e fala, rapaz, o que é isso? Esse Pedrão é tocha mesmo, ele é canela de fogo, ele é labareda, aleluia. Ai, olha só, e ele vai, e Pedro vai andando, irmão. Eu imagino que se eu fosse Pedro, eu acho que eu sairia andando e ainda dava aquelas olhadas para trás, perderam, hein? Perderam de viver o sobrenatural, hein? Aleluia! Não deu glória, e tá andando, e vai andando, e de repente, irmão, no meio do caminho, Pedro desvia o seu foco daquele que é o reino de Deus encarnado, Cristo Jesus. Ele começa a olhar para as ondas, ele começa a olhar para as dificuldades, ele começa a olhar para as angústias, e ele teme. Não parece ou não parece eu e você? Jesus nos salva, Jesus nos escolhe, Jesus faz a gente viver milagre, irmão. Você está na igreja, você já viu gente ser curada, você já viu gente ser liberta, você já viu gente ser transformada, se libertar das drogas, se libertar de um monte de coisa. Só que quando os problemas começam a se aproximar de nós, o que acontece? A gente vai afundando, sucumbindo. Mas eu tenho uma boa nova para você. Pedro, quando ele afunda,
Você acha que ele estava longe ou estava perto de Jesus? Estava perto? Por que ele estava perto? Estava perto, meu irmão, porque eu quero dizer uma coisa a você: quando você afunda, quando você sucumbe, Jesus já está lá, aleluia, porque você pode parar, você pode ser paralisado pelos seus medos, mas as decepções não param o reino de Deus, aleluia. Você afunda, o reino de Deus está ali e te levanta de novo, oh glória, aleluia. Pedro levanta, e Pedro ali já querendo, provavelmente já olhar para trás, falar: rapaz, que coisa doida é essa? Jesus já dá uma puxada de orelha: ô Pedro, rapaz, você está com muita pouca fé. Pedro continua. Jesus então continua fazendo a sua trajetória, falando com os discípulos, preparando eles, até que Jesus engrossa um pouco o caldo, diz: gente, vocês estão acostumados aqui comigo, eu sei, eu separei vocês agora são os meus seguidores. Irmão, olha, para você ser um seguidor de um rabino naquela época, você tinha que passar por pelo menos 3 escolas. Primária, secundária e a escola holística. Tinha que ser o melhor da primária, o melhor da secundária e o melhor da escola holística. Pedro passou por tudo isso, ele era um pescador, ele não era um cara letrado. Agora, imagine todas essas situações acontecendo e pessoas olhando, dizendo: mas não é possível. Que rabino maluco é esse que escolhe pescador, escolhe gente da pior escória da sociedade? Quem que é esse doido aí? Irmão, não parece um pouco os dias de hoje também? Porque eu vou dizer uma coisa a você: às vezes eu e você não temos um diploma chique na nossa parede. Às vezes eu e você não temos tanto estudo assim. Às vezes a gente não é poliglota, não fala 5, 4, 10 línguas. Às vezes nós não temos tanta capacidade assim. Mas nós somos discípulos daquele que é dono do ouro e da prata, dono de todo mundo, aquele que nos capacita, aquele que tira pessoas extremamente comuns para fazer algo extremamente extraordinário nesse mundo, aleluia. Pedro então está ali vendo Jesus falando: ó, gente, está chegando o momento, eu vou ser entregue nas mãos dos meus salteadores, eu vou morrer na cruz. Os discípulos um olha para o outro meio triste e fala: rapaz, achei que ele era o Messias, que os profetas diziam que viria num cavalo, com a espada para libertar a gente, para colocar o império de Israel de volta, com a coxa escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mas parece que não, vai morrer na cruz. Só que todo mundo baixinho. Adivinha quem foi o único a questionar Pedro? Chuta. Quem? O próprio. Eu falo, irmão, ele é parecido com a gente. Todo mundo quieto, chega Pedrão lá: ô mestre, rapaz, pare com esse negócio aí, cruz, essas coisas aí, isso aí é meio indigesto, né? Não dá não, viu? Pare. Irmão, Jesus olha para ele e diz o quê? Arreda daqui, Satanás, você para mim é pedra de tropeço. Oh, irmão, por mais que Jesus não tenha falado, direcionado isso para Pedro, mas para Satanás, imagine você no lugar do Pedro, como que você ficaria? Imagine o seu pastor chegando em você e dando aquela puxada de orelha em você na frente de todo mundo. Como você se sentiria? Feliz? Não. Eu tenho quase certeza que você ia sair daqui assim com o beiço arrastando no chão, ia sair falando mal para todo mundo. Ah, pastor Marcão desumilde, ah, meu Deus do céu. Mas Pedro ficou ali. Pedro continuou ali a jornada. Mais do que isso, certa feita Jesus disse: irmão, está chegando a hora, eu preciso orar mais. Vamos subir orar, vamos subir no monte. E está subindo no meio do caminho. Aleluia. Adivinha quem de novo chega para conversar com o mestre? Chuta o nome, quem? O próprio. Pedro chega: mestre, seguinte, todo mundo pode te abandonar aí, viu? Mas ó, eu jamais. Estamos juntos até o fim. Todo mundo pode te abandonar, mas eu, ponta firme.
Jesus olha para Pedro. Eu imagino que Jesus dá aquela risadinha. Ah, Pedro, o diabo pediu para peneirar você, meu filho. Mas eu não deixei. Porque você não ia aguentar passar na peneira, rapaz. Olha, deixa eu dizer uma coisa a você, Pedro. Quando você se converter... Irmão, Pedro já estava quase 3 anos do lado do mestre. E ele ouve um negócio desse. Quando você se converter, Pedrão, você será uma bênção para a sua família, será uma bênção para os seus irmãos. Ai, meu irmão, olha, imagine você estando na igreja, já fazendo coisas, já ajudando na obra, e de repente você toma uma martelada dessa. Quando você se converter, você não está pronto, você não está preparado ainda, Pedrão. Você não chegou aonde é necessário, Pedrão. O diabo pediu para peneirar você, cara, você não está pronto. Está um neófito ainda. Irmão, Pedrão, nossa, baqueou ele. Jesus então diz, ó, gente, agora realmente está chegando. Está em eminência de me pegar, eu vou precisar lavar o pé de todo mundo. Jesus começa, enche a talha. Ah, irmão, eu tenho que fazer a pergunta. Adivinha quem que é o único discípulo que encanou com esse negócio de lavar o pé e foi conversar com Jesus? Chuta o nome aí, irmão, chuta o nome. O próprio. Pedro chega. Jesus, rapaz, meu pé não dá para lavar não. Jesus, ô Pedro, rapaz, se você não deixar eu lavar seu pé, você não pode ter parte comigo no reino. Porque no reino de Deus, o maior serve o menor, meu filho. Ô irmão, só puxada de orelha. Pedro só tomando puxada de orelha. Mas é interessante que mesmo tomando puxada de orelha, ele permanece. Eu estou caminhando para o fim. Jesus então diz, gente, é agora, estão subindo, chegaram aí, ó, os homens chegaram aí. Chega todo mundo, chega Judas, pá, você já sabe a história. Vai lá, dá um beijinho de Jesus, o pessoal vai prender Jesus, os discípulos um olhando para o outro, e agora, o que eu faço? Adivinha, irmão, quem tira uma espada nesse momento? Chute o nome aí dos dois aí, adivinha quem que tira uma espada? Chuta. O próprio. Tira uma espada e corta a orelha do rapaz. Ele imaginou, não, agora o mestre vai elogiar. Agora o mestre vai falar, Pedrão, era isso que eu esperava de você. Jesus chega, cata a orelha, põe de volta. Ô irmão, Pedro tentando fazer uma última sinalização para o mestre, dizendo, mestre, olha eu aí, mestre, me nota. Jesus vai lá, põe a orelha de volta. Fala, Pedro, rapaz, quem levanta a espada e fere com a espada também vai ser ferido. Irmão, Pedro fica com aquele gosto amargo, que só tomou pancada em todo o ministério de Jesus. Mas engraçado que ele não saiu do lado de Jesus. Que mistério é esse? Ele permaneceu. Mas de repente Jesus é pego, Jesus é levado, vai para a casa do sumo sacerdote, do antigo sumo sacerdote Anás, começa ali uma inquisição, tentando achar culpa nele, vai, não consegue achar culpa, de repente vai para a casa de Caifás, o sumo sacerdote também lá, lê em Jesus e tenta achar culpado nesse interim, que Jesus é empurrado de um lado para o outro, começa a amontoar a multidão de curioso. O que está acontecendo? Não, aquele homem lá que dizia ser o rei dos judeus, está aí, ó, está sendo inquirido aí, vamos ver o que vai acontecer. E aí, aleluia. Olha, irmão, você está ouvindo o som do alto? Ah, não é o som do alto. E aí, está lá o povo olhando, de repente, Pedro aparece, um frio danado, porque ali no Oriente Médio, quando vem à noite, faz um frio danado, ele vai tentar se aquecer próximo à fogueira. Ah, irmão, sabe aquelas irmãs? Tem uns irmãos hoje também, uns velhinhos, umas velhinhas, tadinho. Mas é que já passou um pouco a vida. Não é aqui dessa igreja não, irmão, fique tranquilo. Mas você deve conhecer umas assim, pode estar chovendo. Ela está com a mangueira, 5 horas da manhã, lá fora. Lavando a calçada. Você fala, mas está chovendo. Não, é que está uma poeira aqui. E fica.
sabe da vida de todo mundo, irmão. Você não precisa nem assistir IPTV, é só você ir lá perguntar para ela, é só você chegar nela e falar: ô irmã, o que aconteceu com o vizinho aqui? Ah, você não está sabendo? Ah, trocou de carro, deve estar roubando, certeza. Ah, deve estar, esses dias eu vi entrar uma pessoa estranha aí, é droga, viu? Tinha uma dessa lá, irmão, lá para o meio. Pedro chega para se aquecer na fogueira, daqui a pouco está a dona José Benta lá. Eu não vi esse carinha aí. De repente sai Jesus da casa de Caifás. Ela olha, vê a vestimenta de Jesus, vê a vestimenta de Pedro, vê o jeitinho de Jesus, vê o jeitinho de Pedro. Mas você parece com ele ali, não parece? Aí Pedro fala: não conheço esse homem não, eu não ando com ele não. Jesus ainda não negou, só falou: eu não ando com ele não. Pedro, até ainda não tinha negado ainda: não, eu não ando com ele não. Ah não? Aí ela vai, irmão, chama mais 2 amigas. Sempre tem, irmão, às vezes elas são vizinhas, né? Uma vizinha da frente da outra, uma sabe daqui das ruas, das casas daqui, a sabe das casas de lá. Aí chamou as outras: mas chega aí, parece ou não parece? É, você parece sim, você é dos discípulos lá. Não, eu não conheço esse homem. Aí, irmão, não contente, ela já chama mais uma multidão. Gente, faz favor aqui, eu estou ficando louca, eu não conheço, será que não é mesmo esse cara, não é aquele dos seguidores, esse Jesus aí que está sendo crucificado? Ah, é sim, é ele sim. E aí Pedro, num rompante daquele grito: eu já falei que eu não sigo esse homem, não conheço, não sei nem quem ele é. Diz a palavra de Deus em Lucas que nesse momento passa Jesus próximo a Pedro. E Jesus apenas olha, não fala nada. Pedro então se lembra de que Jesus havia dito para ele: Pedro, você vai me negar. Antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E aí nesse momento, irmão, tudo desmorona para Pedro. Pedro passa, toma puxão de orelha, Pedro se machuca, porque a igreja é assim. Na igreja a gente também se machuca. Às vezes o líder querendo fazer melhor para Deus, às vezes é um pouco mais enérgico com um, é um pouco mais enérgico com o outro. Às vezes nós como pastores erramos tentando acertar, por amor à obra, pelo zelo à obra. Às vezes nós como membros e ovelhas, amigos uns dos outros, a gente erra um com o outro, tentando acertar. A gente se machuca, a gente se fere, mas isso não afeta a nossa fé. A gente permanece, fica um tempo emburrado, às vezes fica 1, 2 cultos sem vir, aí recebe a mensaginha: estamos com saudade. Você volta feliz, alegre, mas sabe o que para você? Sabe qual que é uma das maiores ferramentas do diabo para parar o crente? Decepção consigo mesmo. Sabe por quê? Porque é um problema que não tem como você resolver, não tem como você externar algum culpado, está em você. Você cometeu aquela situação. E às vezes, irmãos, essas situações vão nos colocando para longe do Pai. Quais podem ser essas decepções? Existem pessoas que às vezes a decepção vem da infância. Às vezes lá na infância sofreu um abuso e até hoje a pessoa carrega esse sentimento de culpa. Não foi culpa minha. Não, parece que eu que fui o culpado ali, eu que fui a culpada. Às vezes você se envolveu com uma pessoa, teve um relacionamento com uma pessoa, acabou caindo e você se sente culpado. Nossa, atrapalhei o ministério daquele irmão, atrapalhei o ministério daquela irmã. Eu não mereço o amor de Cristo, não mereço estar na igreja. Você começa a se afastar. Às vezes você tenta fazer parte do ministério de louvor, você tenta 1, tenta 2, tenta 3, sempre dá alguma treta, sempre alguém parece que dá choque com você, você se sente culpado, você se sente culpada, diz: não, para mim não é para mim esse ministério, eu não sirvo para isso, e se começa a desanimar. Às vezes você é pai, você é mãe, às vezes você vê seu filho um pouco rebelde, às vezes você vê sua filha confrontando muito com você, e você se sente um culpado, uma culpada, e isso vai minando as suas forças, vai desanimando você, você vai parando, paralisando. E quanto menos você espera, às vezes você está até aqui,
mas está que nem a dracma perdida. Está dentro da casa, mas ninguém acha. Se perdeu dentro de você. É como Deus quando vai no Éden e pergunta: Adão, aonde você está? Por que Deus pergunta isso? Não porque ele não estava vendo, porque os olhos de Deus vê tudo, mas porque ele estava dizendo para Adão: Adão, aonde você se perdeu dentro de si mesmo? Às vezes, irmão, a gente vem para a igreja e vem no piloto automático, porque essa decepção consumiu, corroeu aquele fogo, aquela chama, aquela essência. Pedro se depara com isso, não consegue resolver essa situação. Está dentro dele, o negócio está consumindo, corroendo ele. Passa sábado, Jesus é crucificado, sexta. Sábado, ninguém fala nada, aquele silêncio, não tem resposta, um olhando para o outro, e agora o que a gente faz? Será que ele vai ressuscitar? Nada. Chega domingo, também ninguém fala nada. De repente, duas mulheres pulando desesperadamente. Ele está vivo, ele está vivo, ele está vivo. Levanta os discípulos. Quem está vivo? Olha, eu tenho que falar para vocês. Eu fui lá limpar o túmulo. Eu fui lá ver como o túmulo estava. A pedra estava removida. Eu cheguei lá, olhei no túmulo, não tinha nada. Eu vi só um homem, um ser, parecia ser celeste. E ele olhou para mim e disse: por que procura, mulher, na onde tem os mortos, aquele que vive? E ela disse: ele está vivo, ele ressuscitou. Aleluias! E aí, meu irmão, começa aquele frenesi, um discípulo olha para o outro: eu preciso ver ele, eu preciso contemplar ele, eu preciso ver esse milagre. E de repente, chega uma levada de outros discípulos e diz: o mestre apareceu para nós, realmente ele vive, realmente ele ressuscitou. Adivinha como é que estava Pedro? Silêncio. Pedro não viu anjo, Pedro não viu Jesus, Pedro não viu nada. Nada. Tinha até um casal que já estava a alguns quilômetros de distância de Jerusalém, indo para Emaús. No meio do caminho, eles conversando, dizendo: você viu aquele cara que falou que era o rei, que era o Messias, morreu, já é domingo, não aconteceu nada. De repente aparece Jesus. Eles olham, não conseguem entender que aquele cara é Jesus, não conseguem decifrar que é o mestre, porque os seus olhos estavam tapados, diz a palavra. Então eles começam perguntando: ô rapaz estranho, você viu o que aconteceu? Ele falou: então, eu cheguei perto dos vocês dois, porque eu vi uma conversa aí que vocês estão falando, que o rapaz que apareceu lá era o falso Messias. Então, era falso Messias, porque morreu, não aconteceu nada. E ele dá uma bronca nos dois e fala: rapaz, vocês não leram os profetas, vocês não estão entendendo o que está acontecendo. E Jesus passa a caminhada inteira pregando a palavra de salvação para aqueles dois, meu irmão. E como é que estava Pedro? Sem ver nada. Eu já estou caminhando para o fim, sem ver nada. E de repente aqueles homens maravilhados com o conhecimento daquele estranho, eles falam: vamos parar aqui um pouquinho, já é tarde, nós vamos armar nossa barraquinha aqui. E aí Jesus sinaliza como se estivesse indo embora. Eles falam: não vai embora não, fica, já está tarde. Tem até uma música, um louvor, né? Fica, Senhor, já se faz tarde. E aí Jesus fica. Eles armam lá a barraquinha, prepara a ceia. Irmão, nenhum judeu, no momento da ceia noturna, daria o pão da ceia. E a ceia, entenda-se como um jantar para um estranho partir. Mas naquele momento, algo inusitado acontece. Eles sentem no coração de dar o pão para aquele estranho partir. Aquele estranho era Jesus. Ele cata o pão, levanta, diz: graças eu te dou, meu pai. Parte o pão. Naquele momento, irmão, caem como escama dos olhos daqueles dois, o coração deles queima, e eles dizem: rapaz, um olha para o outro e fala: você está sentindo esse mistério? Eu estou sentindo. Rapaz, o que é isso? Quem é esse homem que está cortando pão dentro aqui da nossa casa? E esse homem some, irmão. Aqueles homens do nada, um olha para o outro, começa a ficar todo ensandecido e diz: nós fomos visitados pelo mestre, vamos voltar. Irmão, até quem estava a quilômetros de distância foi contemplado pela manifestação de Jesus. E Pedro, como estava? Não viu anjo, não viu nada. Como você ficaria se você estivesse no lugar de Pedro?
Feliz? Triste. Provavelmente você ia fazer o quê? Não, deixa eu ver agora, porque ele não apareceu para mim, eu vou atrás dele. E assim Pedro fez, foi no túmulo. Sabe o que Pedro viu? Apenas um lenço dobrado. Que naquela época simbolizava como o dono de uma casa, que às vezes ele está numa refeição, ele está num ambiente, e ele quer sair, ou para beber uma água, para esparar, mas ele vai voltar. Então ele deixa o lencinho dobrado lá, para que quando viesse algum mordomo, ou alguém olhasse aquele lencinho dobrado, ia entender que o rei, que o dono daquele lugar, ele já tinha ido, mas logo ele voltava. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa a você, eu não sei o que aconteceu com você no ano de 2023, se foi decepção, se foi tristeza, se foi amargura, se algum plano seu foi frustrado, mas Deus cuidou de você nos pequenos detalhes. Às vezes você queria ver anjo, às vezes você queria ver milagre, às vezes você queria ser arrebatado, mas Jesus, a única coisa que ele estava fazendo com você era o lencinho dobrado, era culto simples, é você vir na igreja, é você continuar sendo crente, é você ser abraçado pelo irmão, pela irmã aqui, meu irmão, é viver vida de igreja. E não se arrependa disso, não fique triste por isso, porque até aqueles que receberam pequenos sinais também são cuidados por Cristo Jesus. Mas sabe o que eu e você faz? Em vez de se apegar aos pequenos detalhes, a gente vê nos pequenos detalhes, às vezes, Jesus como um miserável, que foi o que Pedro fez. Viu o detalhe, sabia que Jesus estava falando com ele naquele pano dobrado. E aí a gente entra aqui em João e eu encerro a pregação. O que Pedro diz? Quer saber? Eu vou pescar. Desviou. Irmão, e quando a gente desvia e tem um propósito, a gente não desvia simplesmente, fala, eu vou deixar de ir na igreja e volto a uma vida normal. A gente vira no giraia. Você já viu isso, irmão? Quem já viu isso? Levante a mão aí, quem falar, pastor, é verdade, levante a mão aí, deixa eu ver. Olha os irmãos com medo. Mas irmão, a pessoa se afasta, ela não só desvia, não, ela posta na rede social, xinga a igreja, xinga o pastor, xinga os irmãos, tudo hipócrita. É verdade, não é, irmão? Estou mentindo? Não. A pessoa, ela quer chamar atenção, de algum jeito. Pedro, irmão, quando ele foi pescar, ele não só foi pescar, a Bíblia diz que ele foi pescar pelado. Irmão, você já viu alguém pescar pelado? Não. Irmão, sabe o que você tem que fazer com essas pessoas que ficam postando mensagem em rede social? A igreja tem hipócrita, porque a igreja é isso, porque o evangelho é isso, é sistema, é não sei o quê. Irmão, essa pessoa está que nem Pedro, está chamando a atenção de alguém porque está desesperada por um abraço. Nesse ano de 2024, seja o reino de Deus para alguém nessa terra, manifeste a misericórdia, o perdão, abrace essas pessoas, porque Deus quer usar você para trazer mais almas para o reino de Deus, aleluia. Irmão, prepare aí, viu? Porque a igreja de Cristo vai crescer sobremaneira nesse ano de 2024. Essa igreja crescerá poderosamente no ano de 2024, aleluias. E aí eu encerro, com a permissão do pastor, posso colocar a igreja de pé, pastor? Fiquemos em pé. Irmãos, nesse momento Pedro está lá nu, Jesus aparece, você conhece agora o final da história. Pedro volta correndo, se veste, chega perto de Jesus e Jesus está como? Está com a fogueira já pronta, está com o peixe já pronto e está com o pão pronto. Deixa eu dizer uma coisa a você, eu não sei o que você deixou de fazer em 2023, mas em 2024, retome aquilo que você havia parado. Se você era uma pessoa que às vezes mandava devocional todo dia para alguém, retome isso. Se você era uma pessoa que orava e intercedia pela igreja, retome isso. Se você era uma pessoa que todo dia mandava mensagem para o pastor dizendo, pastor Marcão, conte comigo, retome isso. Se você era alguém que estava empenhado em fazer o crescimento da igreja avançar, retome isso. Sabe por quê, meu irmão? Pedro, quando ele chega, ele não precisa preparar nada, já está tudo preparado. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa a você, retome o seu ministério, porque você não vai precisar recomeçar do zero não, Jesus já tem tudo preparado, só falta você levantar a sua mão e dizer, eis-me aqui, Senhor. E aqui eu encerro com esse detalhe pertinente. Jesus, quando olha para Pedro e fala, Pedro, você me ama? Pedro fala, sim. Jesus não fala assim,
retome a pescar homens. O que Jesus fala? Apacenta as minhas ovelhas. Irmão, a decepção fez Pedro parar. Mas como eu disse a vocês, a decepção pode parar eu e você. Mas o reino de Deus é imparável. Jesus não chega para Pedro e fala assim: Pedro, você vai voltar a ser pescador de homens. Jesus fala o quê? Agora você vai ser apacentador de ovelhas. Ô irmão, deixa eu dizer uma coisa a você. Se prepare aí, viu? Porque talvez você parou, mas o reino continuou. Aleluias. E agora na sua retomada já não vai ser como antes, não. Vai ser porção dobrada. Você recebe isso? Você recebe isso para a sua vida em nome de Jesus? Aleluias, eu quero orar por você então. Coloque a mão sobre o seu coração. Pai, eu oro pelos teus filhos e filhas nessa manhã, meu Deus, sabendo, meu Pai, que o Senhor tem algo poderoso para fazer com essa igreja. Senhor, eu não sei o que aconteceu no ano de 2023, mas eu sei o que vai acontecer no ano de 2024. E em 2024 nós vamos viver o reino de Deus. Nós vamos viver milagres, nós vamos viver coisas sobrenaturais, meu Pai. Os teus filhos, Senhor, terão, meu Pai, um ânimo dobrado para fazer a tua obra. Os teus filhos terão ânimo dobrado para empreender. Os teus filhos terão ânimo dobrado, meu Pai, na oferta, nos dízimos, Senhor. Os teus filhos terão porção dobrada, meu Pai, para fazer tudo aquilo que o Senhor colocar sobre os vossos corações. E por isso, meu Pai, a tua igreja colherá porção dobrada em 2024. Oh, meu Deus, que o Senhor prepare, meu Pai, a vida do pastor Marcão e sua família, porque essa igreja, meu Pai, terá porção dobrada, Senhor. Oh, meu Pai, precisará de mais cadeira, meu Pai, porque o Senhor começa uma grande e poderosa obra, meu Pai, e sabemos que às vezes a gente se decepciona, a gente fica triste, mas o reino de Deus não parou, e nós viveremos esse intenso milagre para a glória de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Obrigado, pastor Marcão.